Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seu irmão em Cristo Emerson Barros, com você aqui em mais uma oportunidade de reflexão da palavra do Senhor, o nosso Deus. Gostaria de refletir com você o que consta no livro de Números, capítulo é o de número 16, versículo 1 em diante, para nossa breve reflexão. Preste atenção. Versículo de número 1. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, e Abirão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, principais da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã, pela manhã, o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isto. Tome vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouve agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor, e terdes perante a congregação para ministrar-lhes, e te fez chegar Corá e todos os seus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele para murmurar contra ele? Mandou Moisés chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura, é coisa de somenos que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer de príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxestes a uma terra que emana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o teu grupo, onde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão, amanhã, tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu, perante o Senhor, 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles e puseram fogo. Sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso, por pecar um só homem, e indignar-te-ás contra toda a congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão. E após ele foram os anciãos de Israel e disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados.
Levantaram-se, pois, no redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudível, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezam o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Versículo de número 33. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Meus irmãos, forte, né? Texto forte, fala muito forte aos nossos corações. Vai um pouco na contramão daquilo que apresentam como sendo Deus, apenas Deus amoroso, mas esquecem a outra faculdade que está intimamente ligada ao amor de Deus, a justiça. E aqui entra um princípio bem interessante, que é o princípio da sabedoria e é o princípio da hierarquia e ordenança. Os homens se juntaram. Por quê? Porque entenderam que aquilo não passava de um combinado de Moisés com Arão, que prevalecia sobre os demais homens, líderes e príncipes de Israel. Eles eram o porta-voz de Deus. Deus falava por meio de Moisés e Moisés comunicava a Arão. E Arão assim procedia. Mas houve um momento que o povo quis se rebelar. Juntaram cerca de 150 homens, foram até a congregação de Moisés reivindicar, dizendo que Moisés não era melhor do que eles e que também era um povo na qualidade de santo e que poderiam ser intérpretes também da parte de Deus. O que acontece? Moisés vai ficar muito triste, indignado, vai se sentir pressionado, recorre a Deus, pede para que o povo se apresente a Deus com instrumentos de ofertas, e aí a gente entende que neste momento de saber as coisas espirituais, o que se recorre é o âmbito espiritual. Então, se precisamos saber a vontade de Deus, qual é o recomendável? Buscar os meios em que Deus está. Então, vamos oferecer sacrifícios a Deus. Vamos buscar ao Senhor. O que Moisés propôs é que se buscasse ao Senhor antes de tomar qualquer medida precipitada. Mas os homens estavam tão presunçosos que quando o coração se comporta desta forma, o espiritual já está morto. Quando os homens se posicionam de tal forma afrontosa, aí Deus já passou de longe. Aí é a carnalidade reinando puramente. Bom, o que Deus vai entender é que aquela rebelião não era diretamente para Moisés. Deus tomou para si a guerra. Por quê? Porque Moisés foi homem levantado por Deus. E o povo rejeitou, o povo desprezou, insultou e queria o lugar independente da vontade de Deus. Deus propôs, e aí Moisés agora toma posse da palavra e ele vai lançar um desafio e Deus assina embaixo. Pediu para que os príncipes, os líderes de todas as famílias, dos rebeldes, se concentrassem ali e disse, olha, se porventura Deus não está nesse negócio, bom, Deus vai permitir que vocês procedam. Agora, se Deus é contra esse tipo de rebelião, ele vai fazer algo extraordinário, algo diferente. E diz mais, viu? Se Deus de fato é por mim, é por Arão,
e ele não aceita esse espírito de rebelião, ele vai abrir a boca e a família desce todo mundo. Aí pediu para que toda a congregação se pusesse ali, naquele lugar, na frente da congregação, e assim foi feito. Quando Moisés acabou de falar, está aqui no versículo 31, e aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se abriu. Guri, todo mundo viu. Deixa eu só finalizar, porque o tempo aqui é muito curto e eu preciso ser muito breve e objetivo. Deus condena todo e qualquer espírito de rebelião. Deus não tem parte com o rebelde. E não esqueça, aquele a quem Deus levantou, o ungido do Senhor, ele é falho, ele é imperfeito, ele é homem como você e como eu. Mas isso não tem nada a ver conosco, é alguém que Deus escolheu, assim como Saul. Saul era um homem cheio de falhas. Era um homem a quem o próprio Deus já havia rejeitado, porque ele disse a Samuel, até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? O próprio Deus havia rejeitado. Davi poderia aproveitar essa situação e dizer assim, ele é rejeitado por Deus e vou me vingar. Mas não. Qual é a frase dele? Guarde-me o Senhor de tocar no ungido. Bom, era um homem falho, rejeitado por Deus, mas isso não me dá o direito de tocar. Então talvez seja isso que muita gente esteja precisando entender. Ele é falho, ele é imperfeito. Talvez não é do teu agrado, mas eu não tenho credencial para tocar. Se eu tocar, eu vou estar tocando diretamente no Deus que o colocou para estar ali. Não quer um conselho? Não coloca a mão naquilo que não te compete. Deixa Deus trabalhar, Deus vai agir e Deus vai resolver. No tempo ele tira, no tempo ele remove. Hoje é Moisés e tu não tem nada a ver com isso. Tu tens apenas a obrigação de aceitar que Deus é na vida de Moisés. Aí Moisés é gago, Moisés é falho, Moisés tem dificuldade, tá? É o particular de Deus com ele. Pois Deus se colocou, então te contenta. Se você não quiser ver o chão se abrindo debaixo dos teus pés, engolindo a tua vida, engolindo a tua família, de repente você não vai entender porque tudo está girando o contrário e as perdas começarem a vir. Você tocou em quem não deveria ter tocado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, está dado o recado. E isso é palavras de vida eterna. Ou você crê e aceita, ou você segue e paga a pena. Seu irmão em Cristo, Emerson Barros, para você, para o teu coração. Deus tem algo na tua vida, mas você precisa entender que a vontade soberana é a de Deus, nem a minha e nem a tua. Deus te abençoe.